Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre vendas B2B Enterprise em 2025. O playbook das gigantes adaptado para o seu negócio. Eu tenho 3 perguntas rápidas para você que vende no B2B. Quantas pessoas hoje participam da tomada de decisão para a compra? Resposta, de 6 a 10. Ou seja, quando a gente vai para vendas Enterprise, esse número escala para até 20 pessoas. Quanto da jornada de compra o cliente faz sozinho antes mesmo de se cadastrar para falar contigo? De 70% a 80%. Quanto custa perder um cliente versus conquistar um novo? 3 vezes mais caro adquirir do que fidelizar um cliente da tua base. Então, hoje, a gente vai bater um papo sobre como que eu faço para ter um bom processo de vendas, para escalar uma operação Enterprise e para conseguir, efetivamente, vender para as grandes de maneira previsível, conseguindo gerar receita. Eu sou o Thiago Reis, esse é o Growthcast, e hoje eu trouxe 2 caras que comandam operações bilionárias. Kleber, para eu falar o teu sobrenome vai ser um desafio. O Welzek. Voelski. Kleber foi vice-presidente da Salesforce da América Latina de Serviços Profissionais e Vendas e hoje é advisor. Kleber, muito obrigado pelo seu tempo, para bater esse papo com a gente. Que legal, maior prazer aqui, vamos lá. Vai ter muita história. Comigo, Hélio Azevedo. Hélio Azevedo é praticamente sócio do Growthcast, né? Esse é o terceiro ou o quarto? Música. Mas, sem dúvida nenhuma, toda vez que eu paro para conversar com esse cara, minha cabeça explode. Ele montou operações de canais do zero da SAP, com mais de 2.000 clientes, com mais de 40 milhões de faturamento. Hoje é CRO do Sales Club, uma empresa que eu tenho um carinho enorme, que inclusive foi um dos cofundadores, e eu estou muito empolgado da gente bater esse papo. Cara, antes da gente descer, né, no desafio de como eu passo a ter previsibilidade, eu queria que vocês falassem um pouco assim, cara, o que afinal é vendas Enterprise e por que o povo sonha tanto em ir para essa camada de negócio? Começa, Kleber. Então, na verdade, eu acho que sempre foi, eu acho que hoje em dia tem muito mais profundidade em relação a você identificar como você ajuda esse cliente Enterprise. Então, você pode usar de todos os jargões aí da indústria, mas sempre foi assim. Então, eu comecei com venda Enterprise há muito tempo atrás, quando no primórdios do ERP. E lá a gente tinha uma noção de que a gente deveria ajudar essas companhias, mas não com toda a sofisticação, com todas as ferramentas e o apoio que tem hoje. Então, na minha concepção, a venda Enterprise é quando você conquista a confiança daquele cliente e você o ajuda a transpassar as barreiras e os desafios que ele está vivendo. Então, para mim, é muito simples, né? Então, você tem que estar do lado, senão não vai dar certo. Tá? Elinho, qual foi a maior venda que você já fechou em valor de contrato? Talvez tenha sido para a Randon 2.500 licenças de CRM da SAP. Foi o recorde, né? Está competindo com a Salesforce. E, talvez 8 milhões. Qual que é a diferença entre fechar uma venda de 100 mil e uma venda de 8 milhões? Tem um monte de diferença. Em primeiro lugar, né, você perguntou, Clebão, por que o pessoal gosta ou quer saber mais sobre vendas B2B? Primeiro que o vendedor ganha 5, 6 vezes mais do que o outro. Um cara de vendas B2B Large Enterprise ganha bem. Ganha mais que o chefe dele e na maioria dos trimestres. Na maioria dos quarters. Quanto ganha um vendedor high performance? Cara, sei lá, pensa... De uma multinacional dessa? 60K fixo e dobra. High performance dessa faixa, 120. Tranquilo. Mais bônus no final do ano. Porque aí a escalada ela pode ser uma PG, não uma PG. O cara pode receber $1 milhão de comissão. Inclusive, nessas grandes empresas, você alavanca também o estoque. Porque a performance drive, né? Ou seja, quanto melhor você tem performance, e os melhores vendedores também, uma vez ao ano, quando tem essa avaliação, eles ganham muito mais ações do que os demais. Então, por isso que eu falo que pode ser uma PG. Então, ser um vendedor bem-sucedido numa grande empresa pode ser milionário. A ponto de amigos nossos... A brincadeira, entendeu? Não vou dar o nome dele, mas tem um amigo nosso lá no Google. Sim. Que optou por continuar account manager do Bradesco, tem 50 e poucos anos e não quer ser chefe de ninguém. A maioria desses grandes vendedores, eles não querem ser líder. Meu amigo nosso, tem camarote no Allianz Parque, tem brother. Alguns. Ele fala assim, cara, eu não quero ser chefe de ninguém, meu velho. Deixa que eu cuido do Bradescão aqui no Google. Ele ficou cuidando do Bradesco na Microsoft uns 10 anos. Mais, acho. Aí o Google pegou... Contratam ele para cuidar do Bradesco. Ele muda de empresa para cuidar do Bradesco. Isso é uma característica do Large Enterprise Account Manager. Ele é um cara, na média,
que tem um relacionamento com alguns clientes, vou pegar a Ana Paula, minha amiga. Ela é uma Itaú, como era o Zorzi. Sim. Né? O Zorzi é um amigo nosso que faleceu, tal, mas ele era um cara Itaú. Entendeu? Então, assim, a HP queria o Zorzi. Por quê? Por causa do Itaú. Aí a Microsoft levou o Zorzi, por causa do Itaú, entendeu? Ana Paula, hoje, que essa já foi minha account manager na vida, hoje é diretora de uma multinacional. E a Ana, ela é Itaú. Ela sabe quem pega quem no Itaú, quem sai com quem vai mandar, quem vai sair, quem vai subir. E é incrível porque, por exemplo, se você tem na própria Salesforce, quando eu iniciei, a gente foi contratar uma pessoa que tinha expertise de vendas no Bradesco. E ele estava se retirando, aposentando de uma outra grande empresa, né, de tecnologia, e ele veio trabalhar com a gente. Então, além de tudo, esse pessoal tem longevidade mais do que A gente normal, fala que são tomadores de café porque ele já tem praticamente 30 anos de Bradesco. Então, ele conhece mais dos processos internos da empresa do que o próprio pessoal que está lá. Que muitas vezes tem 2, 3 anos que está sentado na posição. Então, ele sentava, por exemplo, em fechamento de trimestre, fechamento de contratos, para explicar junto com o pessoal, para assim, como é que ele tinha que fazer lá o procedimento interno para a gente buquear o contrato. É impressionante, é impressionante. E você não escala, né? Cara, isso Não, já é uma característica não louca. escala. Né? Você não escala numa problema. conta enterprise sem uma pessoa dessa. Nesse caso, não. E tem também relações de... Ele tem uma única conta? Pensa Não, bem, pior. eu vou te falar. Mais do que uma pessoa para a conta. Então, no caso, Uma por Petrobras. exemplo, de uma empresa como a Salesforce, tem mais de um para vender as licenças e mais de um para vender serviços. Então, mas o resumo pode ser ao contrário que você falou, N para uma, né? Mas 1 para 1 é normal. Você fala, mas o cara cuida só de uma conta? Em primeiro lugar, eu vou te fazer uma pergunta. Você vai falar, pô, nunca tinha pensado nisso. Quando você cuida de um Bradesco, de um Itaú, de uma Petrobras, jura por Deus, você acha que é uma conta só? Quantas contas você tem dentro do Itaú? Itaú Previdência, Itaú Seguros, Itaú Banco. Dentro do Itaú Banco, 144 departamentos, diretorias, etc. Tal. Esse cara é dono de um território chamado Itaú. É verdade. Como se fosse para nós de medium business, um território, velho. E o cara tem que ser muito... E é maior do que muita cidade do... Não. Muito o PIB, estado. o PIB é bem maior que alguns, que 90% dos estados, né? Eu acho que o mais legal é que, tendo todo esse território, ele tem que ter muito mais conhecimento genérico de como ajudar esse cliente do que especializado em uma coisa só. Porque senão ele não vê as oportunidades. Então, por isso que eu acho que a experiência, a carreira e a contribuição que ele vem fazendo com a conta traz para ele esse benefício. Você comentou no começo agora aí que você falou assim, a relação de quantos contatos vai ter na conta de 6 sobe para mais de 20 numa empresa dessa. Cara, às vezes 20 é nenhuma das derivações. Em uma das derivações. Pega Bradesco Previdência. Ele tem 20 contatos na Bradesco Previdência. Aí ele vai no Bradesco, Banco Bradesco, é mais 40 contatos. Então, assim, esse cara é dono de um território. Território. E se fala assim, job description, qual é a... Porque todo líder sofre com isso, que é chegar para o RH e falar assim, me manda o job description do cara que você quer contratar para vendas. Aí o cara põe faca no dente, sangue no zóio. O cara bota uns negócios assim, você concorda? Mas, na verdade, se pegar falando sério, é orchestration. É isso aí. Essa é a maior... Você fala assim, cara, qual é a maior habilidade que um cara desse tem que ter? Orchestration. Porque ele é um cara que ele é N para N, ele é a tabela de relacionamento. Exatamente. Então, assim, lá tem N, aqui atrás no portfólio tem N. Imagina um cara cuidando de uma SAP que tem só na linha de produtos, sei lá, pensa aí, sei lá, 70 produtos aqui atrás. ERP, BI, BO. Eu acho que mais do que nunca também, numa grande conta como essa, né, você comentou também que é muito mais caro você adquirir do que você manter, o grande desafio de todas essas empresas é consumir o que foi vendido. Opa! Então, dentro de um processo de uma conta enterprise, hoje é o maior desafio de todas as empresas na era do cloud e de consumo. Por quê? Porque se fica na prateleira, provavelmente vai ter churn. Ou da licença, ou às vezes até da conta, que é muito complicado. Então, esse cara, além dele orquestrar, ele tem que estar antenado para fazer com que crie necessidades nas outras áreas da companhia para consumir aquilo que foi negociado no primeiro momento. E o papel dele é esse, né? Não só tirar, não só fazer sell-in, como fazer sell-out também, né? Por exemplo. Exatamente. Porque eu implemento, eu falo assim, você faz o que hoje, né? Eu falo, implemento best practice de multinacional em empresa do tamanho da sua. Aí eu tô olhando para quem agora no tamanho da sua? Depende pra caramba, pode ser uma empresa de 50 milhões de faturamento ano, né? E o cara acha o seguinte, não dá para eu implantar o que a Salesforce tem de rotina numa empresa como a minha.
ou que o Google tem ou a Microsoft. Claro que dá. Eu vou dar um exemplo. Você pega a Microsoft, ela tem um negócio que para mim é genial, de todos os tempos que eu vi até hoje, que serve para você renovar um clube, serve para você... É um T-36, lembra? Isso aí. Isso é genial. Quando o cara faz um Enterprise Agreement na Microsoft, isso existe há pelo menos 15, 20 anos, certo? Né? Quando você... Porque a gente trabalhou lá em épocas diferentes. Eu trabalhei... Quando eu saí, ele entrou. Exatamente na Você chegou a mesma... pegar o Satya Nadella ou você estava com o Steve Satya Nadella era o líder da área de ERP quando eu trabalhava na Microsoft. Ele esteve no Brasil, inclusive. A gente foi falar com algumas possíveis parceiros aqui no Brasil juntos, tudo. E ele assumiu, eu já tinha saído, já tinha ido para o Walmart. Ah, tá. Mas aí pegou o Steve Ballmer, eu peguei... D35. Não, T30, deixa eu T-36. T-36. Cara, você vai fazer um Enterprise Tabela Agreement. periódica. Você vai fazer um Enterprise Agreement com a Microsoft, você vai fechar 36 meses de contrato. 3 anos. O 36 é relacionado ao número de anos que o contrato rege. É número Pode de ser meses. 24, 36. 12. Você vai lá, você assinou comigo 3 anos Microsoft. Você é uma empresa grande, assinou comigo lá 3 anos. Você comprou SharePoint, comprou Office, comprou Windows, Tu comprou nem a sabe porra o que toda. comprou no É, fundo. tem um pacotaço. Muitas vezes. Tem um pacotaço lá, você assinou comigo. A Microsoft tem uma estratégia do que assim, olha que genial. O que eu tenho que fazer daqui até o 36º mês Para você renovar. para você renovar lá? Exatamente. Você faz no mês 1, no mês 2, no mês 3, até renovar. Isso serve para os nossos clubes que a gente tem aí, o Elite lá dos Sales Clubs, você concorda? A gente está implementando lá agora o T-24. A mesma filosofia. Quando um cara assinar um Elite, é 20 pau o mês, cara. Quando um cara assinar um Elite, como é que eu faço de estratégia para que ele fique 24 meses e não saia? Né? O que eu faço no mês 1 com ele? O que eu faço no mês 2? O que eu faço no mês 3? O que eu faço no mês 4? Copiando a Microsoft. E, é um roadmap, né, de ações que você toma para não dar o churn, que é a choradeira de todo mundo. Né? Veio do Large, mas dá para aplicar na sua empresa, na minha, em qualquer Isso empresa. é legal porque ele traz um desafio para a empresa que você tem que pensar qual é a próxima oferta que você vai ter que fazer. Porque senão o churn vai acontecer. Seja de licença, seja de serviços. No caso aqui que a gente está falando é de serviços, certo? Você vai fazer lá o que foi contratado. E depois que ele puser, por exemplo, no seu caso, ele pôs a máquina de vendas para correr. O que você vai fazer em seguida? Então, esse T- é que te dá um horizonte um pouco maior para você falar assim, o que eu ofereço depois? Tudo isso faz parte do contexto do Enterprise. Você tem que ficar pensando em tudo isso todo o tempo. Né? É porque você mesmo já falou comigo da Growth uma época lá atrás, né? Que, pô, né, depois que a gente implementa pro cara, o cara vai embora. Como é que eu mantenho esse cara, né? Eu já resolvi o problema dele, mas eu quero que ele fique, né? Então, eu tenho que ter estratégias várias, T-36 Então, meses. eu queria explorar isso com vocês, a gente olhando para processo. Né? Quando a gente lê lá o Crossing the Chasm, como é que é o nome do cara? Geoffrey Moore. Ele faz a divisão dos mercados, né? Então, cara, 15%, 20% são os early adopters, a galera que usa, e você vê o cara, tipo, o early adopter, ele não está muito preocupado com o resultado, ele quer mostrar que ele está usando primeiro, e não quer prova, não quer nada. Ele comprou um Kia Soul verde-limão. Né? Pois é. Ele comprou um Veloster vermelho. Um Veloster, o cara passou a noite inteira na fila da Apple para poder ter o iPhone no dia seguinte. Só que a grana não está ali, né? A grana está no mercado majoritário. Só que a gente tem um abismo, né? E poucas empresas conseguem saltar para esse mercado maior. E, cara, eu sinto assim que a gente começou a arranhar. A gente está falando com muitas contas grandes, mas, por exemplo, a gente é muito bom em aquisição, mas a gente ainda não... Começamos agora a estruturar melhor CS e ainda não comecei a estruturar um setor de pós-venda definitivo. Hoje o cara que vende está fazendo pós-venda. Queria que vocês pontuassem, cara, tem uma empresa, estou ouvindo o Growthcast, quero começar a vender para os maiores. Qual seria o primeiro passo que vocês dariam dentro desse processo de construção ou até mesmo para, cara, conseguir virar esse mindset? Porque é diferente eu pensar... Hoje eu penso no vendedor, eu penso na cota que esse cara vai trazer, eu não penso na conta que ele vai gerenciar. A primeira coisa que você tem que ter na cabeça, por que eles ganham mais? Né? Eles ganham mais porque esse processo depende muito do vendedor. Quando você vai comprar um Apple na Fast Shop, você depende menos do vendedor, você concorda? Total. Você meio que já sabe o que quer, o vendedor tem que te atender bem, ser gentil, e ele vai fazer essa venda. Agora, quando você vai comprar um ERP, porra, velho, vou dar um exemplo como que foi a SAP fechando Cirela. 1 ano e meio de ciclo de venda, 17 reuniões com 40 pessoas envolvidas. É essa a venda. 40 pessoas. 40 pessoas envolvidas, 17 reuniões no ciclo, 1 ano e meio. Quase uma reunião por mês. Esse é um primeiro problema que eu estou tendo, porque os vendedores são acostumados com um ciclo curto e eles não então, dão esse nível de atenção. Então, você tem que ter o orquestrador, que é o account manager da conta,
E Participando durante a venda. o tempo todo. E aí, para trás, ele gerencia o pré-venda, ele gerencia o arquiteto, ele gerencia a prateleira toda. Essa sinergia entre Customer Success e vendas para a Enterprise, ela tem que estar muito afinada. Porque senão você vai ter duplicado e vai ter um custo muito maior dentro da tua empresa. Então, quanto melhor isso ocorre, e aí você vê as grandes consultorias sendo mestres em fazer isso, porque toda pessoa que entra numa conta das Big Four, ela está criando oportunidade, ela está informando sempre lá o sócio ou o líder Ele é um do que perdigueiro. está acontecendo. E ele levanta a bandeira. Então, este processo é um processo que tem que ser pensado para que ocorra de uma forma mais natural e que você não tenha que duplicar a estrutura. Porque o que você vê muito é muita gente duplicando muita estrutura, certo? Então, nessas grandes empresas, você tem muito dividido, muitas vezes, e aí o segredo que o Hélio está trazendo é esse profissional é o cara que dá cola. Vou voltar no meu ponto, então, como é que você atravessa? Confiança. Então, de verdade, você está ali para ajudar aquele cliente a ter sucesso. E aí, se você consegue passar isso, a coisa é natural. Muitas vezes, a nova compra não passa nem por RFP, por nada. Por quê? Porque ele fala assim, não, ele vai e justifica dentro da própria companhia, dizendo, cara, eu preciso dar continuidade, porque esse cara aqui É o Trusted é o Advisor. Trusted Advisor. Então, é este processo, e por isso que é tão difícil você encontrar pessoas que já têm essa bagagem, já conseguem fazer esse tipo de trabalho, né? Tanto que nas grandes empresas e para que a gente quer tecnologia, tem apelido. O cara fala assim, ó, isso aqui é uma conta Oracle, isso aqui é uma conta SAP, isso aqui é uma conta IBM. A gente já sabe. A gente já das características, porra, da por dor, tudo. do processo. Se você pegar uma Oi, é uma conta Oracle e dane-se. Se você pegar a Viva, é uma conta SAP Salesforce. A gente já sabe. E ela não vai trocar. Ela não vai trocar por causa de preço, cotação. Não vai, velho. Não, você vai ter que achar um novo nicho, uma nova oportunidade dentro daquela conta para mostrar o seu valor. Em todas essas, isso acontece. E também, essa pessoa, esse vendedor que atravessa o abismo, né, o chasm, ele é o cara que ele já sabe disso. Ele não fica dando murro em ponta de faca. Ele sempre vai trabalhar... Esses caras não vão mudar a infraestrutura inteira. Não, mas lógico que não. Vou dar um exemplo. Muito difícil. Eu vou ter que achar um setorzinho pequenininho aqui que está com uma bucha e que eu consigo resolver. Exatamente. Eu vou citar o Antunes, né? Nosso amigo, foi presidente da SAP. Demais, né, cara? 9 anos. O Antunes, ele falava assim, com aquela tranquilidade dele, carioca também, mas ele fala baixinho. Ele fala assim, nós fechamos 3 milhões com o cliente, não vou dar o nome. Assina 3 milhões. Ele falou, mal sabe ele, que daqui a 3 anos ele vai me dar 10 milhões. Ele ainda não sabe, mas eu já sei. Ele já sabe. E o detalhe, não sou eu que vou empurrar. Ele vai comprar de mim 10 milhões daqui a 3 anos. Nós já sabemos disso aqui dentro, ele não sabe ainda. Porque o meu portfólio, tudo que eu tenho para implementar para ele, a gente já tem um roadmap, entendeu? Do que ele vai comprar de mim pelo tamanho dele, pelas características, pelas empresas que são iguais a ele, que já são meus clientes, como elas se comportaram, que é o lookalike, só que grandão, né? Então, tipo assim, ó, os caras que... siderúrgica no mundo, que comprou isso da gente no primeiro ano, no terceiro ano comprou tanto. Agora, tem uma coisa que é bem legal, que eu faço bastante mentoria, né? A maioria for free. E aí, a maioria do pessoal que vem, ele sempre está com desafio dentro da empresa, e grande parte é todo vendedor, né? O pessoal que está escalando dentro da companhia. E o pessoal sempre vem com essa pergunta, né? Como eu crio? Como é que eu faço isso daí? Eu sempre falo para eles o seguinte, olha, tem uma frase em inglês para eu traduzir, né? What's in there for me? Todo mundo tem algo que para ele é importante, seja na carreira, seja naquele momento, seja para resolver esse problema. Esse povo entende isso e ajuda a pessoa e a empresa. Se você largar um dos dois também, não vai dar certo. Porque às vezes você sabe o que é melhor para a empresa, mas aquele cara é um blocker. Então você tem que descobrir não só o que é o bom para aquele momento, que a empresa precisa resolver, também com o interlocutor que está aqui, um dos 20 que você comentou. E como é que você gerencia isso? Porque aquela história do ciclo da venda que tem o cara que é o showstopper, né? Ele vai falar não e não vai andar. E isso para mim ficou muito, muito mais claro quando eu mudei de cadeira, né? Comentei com você. Cara, conta um pouco, né? Eu fui trabalhar no Walmart. E no Walmart, o CIO, por N razões, respondeu para mim quase os 7 anos que eu trabalhei lá.
E você imagina eu sentado numa mesa e o pessoal todo que nós estamos conversando e vendendo para mim. De tecnologia. Então, todas essas histórias... Só que você conhecia todas as estratégias. Não, mas era fácil, porque assim, eu já chegava no Você só contratava a final de quarter. Cara, isso aí eles já sabiam, né? O pessoal de compra já espreme, isso aí é tudo já dominado, né? Não é nem final de quarter, né? É no final do ano fiscal de cada empresa. Mas Microsoft em junho, HP em fevereiro. E eles mudam essa sabem. porra pra gente não saber? Vocês acham que é por isso ou não? É contabilidade mesmo? Não, nem muda. Eles tiram os fechamentos das grandes empresas, são deslocados para tentar aproveitar uma janela. Então você tem um que é janeiro, outro que é julho. Que é a janela de orçamento é 31 de janeiro. Do cliente. Não, na verdade é o seguinte, para não encavalar, por exemplo, no mesmo fechamento, a hora que não fecha no mesmo que a SAP. 31 de maio. Sacou? A hora que é maio. A Microsoft fecha em junho. Microsoft a é por causa do... fecha final de janeiro. 31 de janeiro. O ano. É tudo deslocado. E aí o CIO do outro lado sabe tudo isso que nós estamos falando. Sabe. Todo CIO top, ele fala, bom, da Salesforce eu compro em janeiro, da Microsoft eu compro em junho. Ele já sabe. Você está falando de milhões de diferença por causa dessa estratégia. É como você comprar um carro no dia 30 na concessionária. E aí você vê o approach, né? Então, por exemplo, eu quando estava cliente, sentado na cadeira do... que compras também respondia para mim, o CIO respondia para mim. Então eu estava sentado ali como, muitas vezes na negociação, para escutar o que o pessoal vinha falar. E aí você via todos os erros sendo cometidos. Todos que você pensava, os caras cometeram ali. Mas eu corrigia rápido. E aí você via gente brilhante. Por exemplo, o cara vinha lá com um resumo desse tamanho, assim, o que fosse lá a proposta que ele ia vender e tal. Por exemplo, toda a parte de POS, né? Ponto de vendas, que a gente trocou tudo. Veio o presidente mundial para conversar. Pô, chega o presidente mundial da NCR para conversar com você no Brasil, para fazer uma venda para a América Latina, e eu era o showstopper. Se eu não decidisse no Brasil, desculpa, o Walmart, não o Kleber. Brasil, ele não vendia toda a América Latina. Certo? Aí você vê o nível do cara. Simplesmente ele chegou e falou assim, olha, a gente fez isso. Como que eu te ajudo mais? Cara, brilhante, velho. Conversa foi, não sei o que tal, acabamos fechando. Então, esse tipo de situação você desenvolve de uma forma que o pessoal que não está treinado vai tentar te fazer aquele ciclo normal, de falar chegou no nível que nem eu estava ali de vice-presidente, que todo mundo já tinha feito o trabalho, o cara tem que ir para matar. E tem que usar o recurso certo. E no processo inteiro, todos os recursos foram utilizados. Vou dar um exemplo. Entendeu? Quando você leva um presidente num deal, certo? Então, eu falei da maior venda minha, que talvez tenha sido em grana, nem sei, mas foi a melhor. Randon, Sul, tá concorrendo com o Salesforce, então a chance de eu perder era enorme, que era CRM da SAP, só que é uma conta SAP, já é uma conta que o ERP tudo é SAP e tal, e eu tinha que provar para o cara que era melhor eu comprar o meu CRM do que comprar um para ser integrado. Né? Então, beleza, não sei o quê. E aí eu levei a Cris, né? Que na época era presidente da SAP, minha chefe. Eu era VP, vou levar a Cris para Randon lá para fechar. Não foi a maior venda que eu fiz, mas foi a melhor. Por quê? Eu fiz uma apresentação da solução para presidente, todo mundo lá do cliente e tal, né? Junto com a Cris. Porque eu falei, você tem que saber usar o recurso. Quando eu levo o presidente da minha empresa numa conta, não é toda hora, não tem agenda. Então você tem que escolher as contas certas e que fase que você está para você não queimar cartucho. E quando você leva teu presidente, outro presidente te recebe lá, né? Concorda? O dono, você fala, Jorge Gerdau, ele vai receber o Antunes na época, entendeu? Não tem como. E aí eu tô lá. Foi meu recorde, porque o que aconteceu foi que eles fecharam com a gente. Beleza, isso foi em Q4. Fecharam com a gente. E aí passou alguns meses, tipo janeiro, fevereiro, liga o presidente, lá, o Daniel, liga para a Cris. Aquele rapaz que estava com você, que veio aqui falar para nós, o que tem? Dá para ele fazer a nossa convenção de vendas? O cara me contratou como palestrante, obviamente for free, porque eu já era CLT da SAP, não cobramos nada, e eu fui lá fazer a convenção de vendas do cliente, véio. Foi o recorde, como um palestrante, que nem eu faço hoje, né? Porque eu participei do processo de venda. Ou seja, o cara viu eu falando ali, ele comprou e falou, cara, eu quero que esse cara venha fazer minha convenção de vendas para ensinar os caras a vender aqui da mesma como ele vendeu para mim, cara. Né? Agora, tem uma outra coisa que é muito importante, que nesse tipo de venda, como a gente está comentando, não é o desconto que vai fechar. E tem muita empresa que culturalmente acha que se vai sentar na frente do Enterprise e vai falar assim, mas eu tenho uma situação aqui de 80% de desconto. Estou falando de verdade aqui, tá? Eu vivi isso.
e que isso vai fazer com que você mova. Eu vivi uma situação onde o cara veio e falou assim, ó, pode ir embora. Como assim? Pode ir embora, velho. Porque você está me roubando se você tem 80% para me dar desconto no último minuto. Então, esse tipo de coisa, ao longo do processo da venda da enterprise, você tem que ir tirando da frente. Ninguém vai chamar a Cris para sentar numa negociação e vai pedir um desconto desse monto, vai dizer assim, desse tamanho. Embora existam gentilezas. Como é que o Antunes falava? O Antunes falava assim, Elinho, 3%, eu nunca vou entendeu? à casa de um amigo sem levar um vinho. É isso aí. Então ele falava assim, Elinho, o que eu tenho na manga? O Antunes, presidente, não está nem sabendo que eu estou levando ele numa conta para fechar. Eu tenho o business case, eu tenho a proposta, eu tenho o cálculo, eu tenho a margem, eu tenho tudo. Então eu falo, chefe, você precisa fazer o seguinte, você tem até 3% de margem para dar desconto e você tem 2 academias SAP para fornecer, você tem mais não sei o que de software, mas aí ele tá bom. E muitas vezes ele não usa nada, tá? Muitas vezes ele não usa. Ah, sim, se não vier para a mesa, você recua, você entendeu? A primeira grande dor que eu mais escuto dos nossos clientes que estão indo para o Enterprise é a geração de demanda. Né? E aí a gente sabe que existe tráfego pago, marketing digital, prospecção outbound, ABM. O que vocês viram mais funcionar em relação à geração de demanda? Vocês acreditam que é possível gerar uma demanda 100% fria ou é crucial construir algum tipo de relacionamento? Ou qual estratégia você já utilizou, por exemplo, na Salesforce ou na Microsoft ou na SAP para trazer uma conta estratégica? Olha, a minha experiência sempre foi o ABM o mais efetivo para a Enterprise. É lógico que se você tem um hype de alguma coisa acontecendo, você pode fazer o one-to-any. E aí você captura dentro de um processo para depois entrar num funil onde você provavelmente vai ter que fazer, mostrar referência ou fazer algum tipo de teste com aquele cliente, né, o tipo try and buy, alguma coisa. Então, essa venda enterprise, ela nunca é simples de você fazer simplesmente essa geração que a gente vê em middle market ou em small. Eu nunca vi isso funcionar. E eu cuidei de canais da Microsoft. Você imagina o outbound? Isso. Eu faço a vida piada nas minhas palestras. Porque eu falo assim, eu ligo para você, outbound. Aí eu ligo e falo, fala, Tiagão, beleza? Pô, quer comprar um RP? Você, puta, ainda bem que você me ligou, velho. Tava pensando em comprar um RP essa semana aqui. Né? O outbound não funciona nesse nível. Eu tenho que plantar e aguardar a oportunidade de quando você vai trocar, de quando você vai precisar, eu tô aqui. É uma levantadinha É ao contrário, eu fico te plantando, né? Até o momento em que você precise. E pode ser que seja daqui a 1 ano e meio, 2 anos, que você vai precisar de mim. Mas o ABM para grande, isso é o padrão, né? Então, é realmente com o sniper ir lá e buscar os caras, e visita, e muita cadeira, né? Normal. E embaixo, quer dizer, no upper medium, que são contas bem bonitas. Tipo, porque o que é large enterprise? Essa é uma boa pergunta, né? É tudo o que a sua empresa não alcança com as próprias mãos. Então, tudo que ela alcança com as próprias mãos. Fala assim, o que é large enterprise para a IBM? Para a IBM pode ser 500 contas. Para a Microsoft, 200 contas. Por motivo, não tem headcount. Então, ela fala assim, bom, que meus gerentes conseguem atender pessoalmente são 200 contas. O resto eu jogo para o canal. Canal grande, um abraço software da vida, etc. Tal, que consegue absorver. Vocês viram a venda do CEO da Oracle para a OpenAI de, acho que foi 300 bilhões, foi um número assim absurdo. Você imagina como é que foi essa venda, né? E a ação da Oracle na hora subiu e ele virou o cara mais rico do mundo por algumas horas. Às vezes é a compra, né? Não é a venda. Né? Alguém quer comprar mesmo, porque, né? Tá sexy, né? Mas o fato é o seguinte, ABM para grande, quando vai no upper medium, que ainda é conta muito grande, porque tudo que estiver fora das top 1000 vai ser considerada medium. Você está louco? São gigantes. A conta 1001, 1002, 1003. Agora, uma outra coisa interessante no Enterprise, quem está olhando para isso, né? Você mesmo comentou que você está olhando para fazer. Você vende, por exemplo, numa Petrobras, um contrato de 3 anos. Normalmente, a empresa ela vai fazer o booking desse contrato todo no primeiro ano. E aí o que acontece com esse vendedor no segundo e terceiro? O que normalmente acontece nas grandes empresas e aí você tem que ser habilidoso e ter espaço para não fazer? O cara vai carregar a cota dele, porque ele fez e ele não quer que estoure nos outros anos e vai ficar inviável. Então a probabilidade desse cara ir embora é muito grande, porque no segundo ano ele não vai fazer a cota. Só que se você não ficar semeando, você não ficar trabalhando para que você criar a nova onda, para que no terceiro ano ou renove, você faça uma venda maior, ela não vai acontecer. E aí isso, muitas vezes, para as empresas que estão entrando nesse desafio, não viveram tanto tempo, é muito complicado de justificar no P&L. É um cara caro, né? Caro, mas, pô, você tem que lembrar o seguinte, pô, eu tenho que fazer, sei lá,
provisioning, whatever, desses 3 anos, porque eu falo assim, pô, eu já fiz a venda. Então eu vou sustentar esse ciclo, senão eu não vou fazer a próxima. Mas todas estão indo para portfólio, né? Exatamente. Porque o cara tem que ter o que vender todo ano, né? No bottom line é isso. É que Isso. nem Apple. Você tem... Um cara Apple, ele é um cliente que eu chamo de cliente 5, né? Ele vai ter um iPhone, normalmente ele tem um Apple Watch, normalmente ele tem um AirPod, normalmente ele tem um iMac, e às vezes ele tem... Ele é um cliente 5, velho. 5 coisas do portfólio da Apple. É difícil, não sei. E aí ele vai trocando separado. Ele troca o iPad, puta, de 2 em 2 anos. Mas aí ele não vai trocar o iPad agora, mas vai trocar o relógio dele, que já não sei o quê. Aí ele vai trocar... E, cara, isso é lindo, porque ela criou um portfólio que faz você, toda vez que entra na porra da loja da Apple, você troca alguma coisa. Então, Isso tira o vendedor de enterprise da zona de conforto. E voltando, por exemplo, para a venda complexa. O que o cara vai achar dentro do portfólio de uma empresa de RP, ou de CRM, ou de soluções, para ele tentar bater na outra porta para fazer a venda nesse segundo ano que ele fez aquela venda gigante no primeiro ano. Então, isso força a organização a que olhe para criar novas soluções para novos problemas ou necessidades daquele cliente. Então, isso é muito legal, porque isso força você a mover nesse sentido. E você puxa, e aí vem o quê? O gestor de vendas de uma empresa dessa, é isso que ele tem que ficar cobrando. Né? Por isso que o ABM eu acho que é muito importante nessa empresa. Porque muitas vezes, o que a gente sempre foi sucesso, você chama uma grande empresa, por exemplo, você chama um Petrobras para falar para o Itaú. Não são concorrentes, nada disso. E o pessoal, pô, bacana. Eu já tive casos na América Latina de chamar uma empresa do mesmo segmento para falar na Argentina com outra empresa e a gente acabou vendendo. E é ABM, Account Based Marketing, ou seja, a gente foi sniper, falar sobre alguma coisa e dar E o One to Few funciona muito bem. Isso. Então, por exemplo, eu boto lá 50 clientes numa sala, na sede da sua empresa, e quando são essas grandonas é P2P, né, meu? É president to president. Cara, me conta um pouco mais. Qual que é o discurso? Assim, como é que você atrai ele e o que vai ser essa Cara, a gente vai colocar 40 CIOs, um exemplo, CIOs. Para botar um coquetel, botar um negócio botar ali. Um coquetel vai ser na sede da Microsoft, por exemplo, né? Porque aí é sexy, na sede do Google. Tá. Vou colocar 50 CIOs para a gente falar sobre... aí você pega uma keyword, né? Uma buzzword. IA e Deus. Hoje, se você fizer IA e Deus, vai vender. Certo? Você é a prova disso. Então, tipo assim... eu vou falar da tendência da inteligência artificial para alta gestão. Dane-se. O que acontece? Os caras vão. Você não está enganando ninguém. Você chega lá, vai ser um conteúdo que vai ser útil o suficiente para esse cara falar, toda vez que esses caras me chamarem, eu venho. Valeu a pena. Mas não é isso só que ele vai buscar. Ele vai estar com 40 CIOs ali, né, velho? Então, você os pares. Pegar um exemplo que não só de tecnologia. Pessoal de recursos humanos. Claro. Qual que é o buzzword? NR1. Então, você entra num nicho onde você vai puxar, vai levar algum tipo de palestra ou solução que vai abordar as dificuldades ou o que você vai precisar fazer para resolver a NR1 hoje. E o time de vendas ali do lado. Exatamente. Para trazer o cara para você vende, cara. Eu vou dar um exemplo. Eu não era mais Microsoft, montei uma revenda Microsoft que vendia CRM, né? Dynamics, que até brinquei com meu filho ontem, ele está na Microsoft, aí eu falei, ele estava lá nos Estados Unidos, e ontem eu falando com ele, falei, pô, mas Dynamics? Ele falou, pai, tem um market share que tem que ter, né? Microsoft, mas é isso aí, nem compara com a Salesforce. Tá? Mas ele falou, o que a gente fez? Eu convidei 80 empresas para ir lá na Microsoft, eu era o palestrante, tinha depois um coffee break e depois era o Flavinho, né? Que era o meu técnico, digamos assim. Aí, que hoje é dono de empresa. Aí, o que a gente fez? A gente fazia a palestra de vendas, metodologia de vendas, o caramba, porque tem muito a ver com CRM antes, né? Funil, taxa de conversão, solution selling, a porra toda. Coffee break. E eu falei no coffee break assim, galera, ó, fiquem aí que depois do intervalo o Flavinho vai mostrar como você chegou até aqui. Os caras falaram, a gente usou o Dynamics em todo o ciclo para você estar sentado aqui agora. E aí o Flavinho abria a caixa preta e mostrava por dentro, touch 1, touch 2, sequência de e-mail, o check-in que o cara fez na hora que ele entrou, etc. Tal. Então, o que aconteceu? Era uma prova, quase uma demo ao vivo para 60 decisores. Cara, a gente fechou 8 clientes naquele evento. 8 clientes. Eu vou dar um nome, um deles, Scania. Um dos 8. Então, tipo assim, é large enterprise, cara. O CIO estava lá. Entendeu? Então, ele viu, falou, cara, eu já estava em dúvida. Ele foi lá porque ele precisava ver CRM. Estava na agenda do CIO. Sentou lá.
Tinha um monte de outros CIOs ali, entendeu? Então, para ele, networking é legal, etc. Tal. E, cara, a gente fechou 8 clientes nesse evento. Pegando o petico. Então, esse negócio de one to fill, que não é lá você tem um ABM, que é sniper, né? Naquele cara. Mas quando você faz o one to fill, que é no upper medium, né? Na parte de baixo ali, mas é grande ainda, vende muito, cara. Pequenos eventos, cara, vendem. Cara, adorei a ideia. Adorei a ideia. Kleber, você lembra de alguma conta estratégica que você vê que, cara, foi aplicado com maestria o ABM ou o processo de vendas e que foi um desafio para vocês fecharem? Então, na verdade, eu tenho uma conta que fez com que eu virasse General Manager da Microsoft. Caraca. Porque eu trabalhava no Brasil, como eu comentei, eu cuidava de canais e de pequenas e médias empresas. E a Microsoft, até hoje, ela força os executivos a girar. Naquela época que eu estava aqui, era 5 anos. Então, todo mundo que trabalhou comigo naquela época, depois de 5 anos, eu brinco que fez uma migração interna ou externa. E nessa época, as possibilidades que se abriram para mim era eu fazer mais disso no leste europeu, mas aí com 14 fusos, aqueles países, Rússia, blá, 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 eu falei assim, ou eu ia para essa posição que eu fui de General Manager, mas tinha uma tarefa, porque ninguém te chama, né? Quando está tudo bem. Todo mundo te chama para resolver problema, seja uma contratação nova, seja mesmo dentro da companhia. E era o governo de Porto Rico. Certo? 20 milhões de dólares. Caraca. Era a cada 3 anos. E tinha que renovar. E só faltavam 9 meses. Então, isso era uma baita de uma outra complicação para eu botar dentro da minha mochila para tomada de decisão. Move com a família, país novo, língua nova, ou seja, tudo. E você vai chegar lá em 9 meses, você tem que... Se você não renovar 20 milhões, Houston, you have a problem. Você concorda? Já era. Então, essa é uma conta onde tudo que você imaginar teve que ser aplicado. Tudo. Até pedir auxílio para a companhia por conta de influências de pessoas e locais que queriam fazer com que eu fosse tendencioso. E aí você está dentro dos Estados Unidos, você está numa cultura totalmente diferente, você tem que aprender um monte de coisas em paralelo, fora trabalhar no dia a dia. Então, lá eu me comportava para vender essa conta, junto com o meu diretor e com o meu responsável pela venda, como mais um recurso. De tanto que a gente fazia ABM, de tanto que a gente conectava com as diversas divisões do governo de Porto Rico, para a gente olhar por que não estava sendo utilizado as licenças ou se estavam utilizando, para conseguir fazer essa renovação. A boa notícia é que eu fiquei 3 anos lá, dobrou o contrato. Caraca. O contrato virou 40 milhões. Era o maior contrato de toda a Microsoft na América Latina. Não sei se é ainda. De tão robusto que era. Então, numa conta desse tamanho, você fala, pô, tudo que você pensar de account-based marketing, você tem que fazer. Entendeu? Até você trabalhar com, a gente chamava de DPI, né? Que é a parte onde você vai suportar os desenvolvedores locais da ilha. Então, você tem que fazer um trabalho de como que você vai fazer com que a educação seja envolvida, como é que você provê esse tipo de treinamento para as escolas. Ou seja, é que a Microsoft tem muito tentáculo, né? Então, você conseguia orquestrar, que é o que o Hélio falou, de uma forma que você levasse um monte de benefícios e que você ajudasse o governo a parecer e ser melhor para a população. Né? Então, essa é uma conta que eu sempre vou lembrar que a gente fechou, que era gigantesca. O Enterprise era ingrato, né? Que ou você vai para o Havaí ou vai para o inferno. Porque uma conta... Essa conta era o divisor de água. Eu vou dar um exemplo. Uma amiga minha, Érica, ela é account manager da Vivo na SAP. Quando você faz mais de 130% da meta numa SAP, numa hora que você vai para o Havaí, no Inners Club. É uma tradição. O Denis já foi várias vezes. O Denis foi 5 vezes. Cara. O Denis é insuportável. Inclusive, quando ele estava na minha equipe, ele foi 2 ou 3 vezes. O Denis não dá. E aí o que acontece? Você vai para o Havaí. Só que você tem uma conta Vivo no dia 28 de dezembro, que aí o ano fiscal da SAP é calendário, né? E a account manager leva o presidente da SAP Mundial para visitar a Vivo aqui. Então o cara está no Brasil, entre Natal e Ano Novo, o cara vem para... Puta, imagina. E aí, na SAP, esses contratos de 40 milhões são normais. Tipo, não é o maiorzão,
tem 70 milhões com a Petrobras. Aí o que acontece? O cara, bumba, traz o presidente mundial. E aí o presidente da Vivo fala assim, olha, eu vou fechar quando eu me sentir confortável. O fato de você estar no seu Q4 não me diz nada. Tipo, né? Claro que é um jogo, né? Acabou fechando. Mas qual era a frase da Érica na época para mim? Então, Alião, ou eu vou para o Havaí ou eu vou para o inferno. Entendeu? Ou eu faço 140% da meta, ou eu faço 50% da meta. É uma conta. Né? Eu dei um treinamento na hora com o grande, aconteceu com a Natura. Mesmo fecharam. Mas o moleque, o Caio, que fechou, ganhou prêmio, ganhou Rolex, ganhou a porra toda, entendeu? Se não fecha, o cara faz 30% da meta dele do ano. Se fecha, ele faz 140%. Então, assim, por quê? Porque é tão relevante que o cara olha para o lado e fala assim, agora eu só vou focar nisso. E ele fica era maio o fechamento da Oracle, ele fica de dezembro, de novembro até maio, ele só pensa em Natura, você concorda? Ele precisa, e é all-in. É difícil isso, você tomar essa decisão, porque cadê seus backup? Entendeu? Não tem plano B, né? Cara, você tem que fazer. Agora, tem uma coisa que é interessante, você está falando para uma audiência também, que não são só as grandes companhias, a gente veio de grandes companhias, mas eu trabalhei também em várias empresas nacionais e que tinham donos. E uma das coisas que eu sempre aprendi é assim, o dono não pode ter ciúmes do vendedor que ganha muito. E no Enterprise, esse cara vai ganhar bastante se ele for bom. Por quê? Porque isso acontece, né? Incomoda, né? Não sei se incomoda você ainda, mas pode ter incomodado. E eu vi isso acontecer. Pô, fico feliz, cara. Então, mas isso aí é algo Se o vendedor cultural. ganhar mais que você em alguns quarters, Sim. é sinal que sua empresa está indo para o caminho certo. Exatamente. A médio e longo prazo, você está, né, acumulando perpetuando, riqueza. acumulando riqueza. Então, e isso é complicado. Porque o que acontece? Quando você faz o planejamento de vendas do começo do ano para a venda Enterprise, você usa lá os ratios lá de quantos caras vão fazer a cota tal, para você tentar bater, certo? Aí, normalmente, em algumas empresas, os uplifts são gigantes, na cascata inteira. Porque o desvio vai ser muito alto, né, cara? Eu já trabalhei nas duas formas, ou que vai crescendo, ou que você é transparente. E você compartilha com a equipe, falando assim, cara, não tem uplift. Isso é importante. Você sabe vai o ter que que é o matar. uplift? Não, o que é o uplift? O uplift é o seguinte, cara. A soma dos vendedores Você é dá a bem cota. maior do que da minha. Então, assim, eu sou o VP. Aí eu tenho 10 vendedores, eu tenho que trazer 1 milhão. Aí eu falo, cada um tem que trazer 120 pau. Exato. Porque daí, os 10 fazendo 1 milhão e 200, para eu fazer o meu 1 milhão. O uplift é a que você soma tem de dos meus gordurinha? vendedores é maior do que a minha meta. Tá. Porque Aí, senão... às vezes, não tem. Então, tem empresas que permitem você não colocar. E tem empresas que não vão te permitir. A cascata de hierarquia não permite. Eu já vivi os dois Sim, movimentos, sim. mesmo porque, você sendo vice-presidente da América Latina, você decide se você vai ter esse colchão ou não. E isso aí é muito do time. Se você sente o time na mão, fala, pessoal, nós vamos para matar, não vai ter. Eu não vou pôr. Você entendeu? Então, a gente vai ganhar ou morrer Tem que juntos. ser muito maduro o seu Se time você- para você não colocar Exatamente. uplift. O cara tem que falar o forecast, tem que ser... Porque, não. vamos lá, a minha definição de forecast, acho que você já conhece. Não, conta aí pra galera. É um conjunto de mentiras estruturadas com o menor desvio padrão possível. O nome disso é forecast. Entendeu? Então, assim, é um conjunto de mentiras estruturadas com o menor desvio padrão possível. Os caras vão errar. Ou vão errar porque são ruins, ou vão errar porque são sacanas, ou porque são malaco, ou porque estão escondendo o jogo. Tanto faz. Eles não vão acertar. A curiosidade de forecast, quando você tem um vendedor, você tem. Quando você tem um vendedor que fala assim, chefe, eu vou trazer 1 milhão. E o cara crava 1 milhão, você adora esse cara. Porque é raro. A curiosidade de forecast é o maior desafio de todos os caras que estão assistindo a gente aqui que gerem vendas. Mas a empresa bate tanto no que acerta, quanto no que estoura, ou no que erra. Se você estourar, também é um problema. É um problema. Você recebe, você recebe o bônus por ter feito o número a mais. Mas, Sei lá, você prometeu 1 milhão para mim. Você trouxe 1 milhão e 200. Não tem problema. Você vai ganhar seu bônus e vai ter um pênalti. Você vai ter um pênalti porque você falou que ia trazer 1 milhão e trouxe 1 e 200, pô. Não é monetário o pênalti. Mas você vai ficar te enchendo o saco, você entendeu? Mas voltando a esse ponto que eu acho muito importante de você remunerar bem e achar que é melhor, isso é algo que tem que ser discutido todo o tempo. Porque é difícil, né? A gente sempre está falando, né? A gente vai dar mentoria. Dono de empresa é complicado. Eu vou dar exemplo. O cara tem 4 mil colaboradores. Não vou dar o nome nem ferrando. 4 mil colaboradores. Chegou para mim, eu e o Antunes fomos lá visitar para conselho. Aí ele fez assim, bom, preciso da ajuda de você. Primeira ajuda que eu preciso. Dono, aquele raiz, né?
é o seguinte, teve um vendedor meu aqui que recebeu 82 pau esse mês. Aí eu olhei para ele, e? Você acha que tem cabimento um cara receber 80? Eu não sei, você que me responde. Né? Não pode, pô. Um vendedor só 82 mil reais. Então, assim, você vê que ele está mais incomodado de ter pago 82 pau, mas ele não me deu contexto. Quando ele me deu contexto, deixa eu te explicar, estava barato. Estava barato. O cara podia ter ganho 100 pau, que ainda valia a pena, entendeu? Então, tipo assim, não sei que conta que o cara... Como você falou, ele tira a matemática e põe a vaidade. E isso é muito comum. Fala, pô, como é que um vendedor meu pode ganhar 82 pau? Você devia estar feliz, pô. Você tem que pensar. Numa SAP da vida, vamos lá, vou dar um account manager. Ele vai receber 1 milhão de comissão esse ano. O CFO, o Paulo, ele comemora pagar 1 milhão para esse cara. Porque o algoritmo está protegendo ele. Ele sabe que se esse cara está... Se eu estou dando para ele 1 milhão de bônus, esse cara é muito melhor do que o cara que recebeu 100 mil de bônus. Isso aí, entendeu? Então, assim, por quê? Porque o algoritmo protege. Como a conta está fechada, o OTE, né, o mecanismo está fechado, o cara não tem medo de pagar comissão barra bônus. Ele quer, porra... Os caras que mais valem na empresa são os que recebem 1 milhão de bônus. Por quê? Porque ninguém questiona. Quando o cara é imaturo, ele fala isso. Como um cara ganhou 80 pau esse mês? Quê? Que conta que você não fez, né? É engraçado. Uma multinacional estruturada, isso não acontece. Agora, eu também já passei por empresa que tinha a cota do time. Isso. Não era individual do vendedor. Então, por exemplo, nesses grandes contas onde tem mais de uma pessoa atendendo e tal, era composta. Ou seja, o time bate a cota. Às vezes um trabalha menos, o outro trabalha mais, aí é o gerente. Aí é que nem trabalho de grupo de escola, né? Trabalho de grupo de escola. Mas cara... o foda é que vai ter um que vai trabalhar mais e o outro vai se encostar, né? Tem. Sempre pode acontecer, mas aí o que acontece? A própria equipe... Expurga, né? Expurga, né? Entendi. Tem uma teoria disso que é bem legal, que chama VAT. Não é em todas as empresas, mas lá chama Virtual Account Team. Isso. Ou seja, eu tenho um Account Manager e eu tenho um Virtual Account Team cuidando dessa conta. Às vezes é orquestra literal. Tem o violonista, tem todo mundo envolvido. Cara, indo para o próximo tema, que é canais, né? Elinho, você foi responsável, né, em montar a estrutura de canais SAP quando isso ainda era uma novidade. Qual que é a diferença entre eu criar uma estrutura própria de vendas ou montar uma estrutura de canais? E quando a gente fala de vendas enterprise, qual dos dois faz mais sentido? E conta um pouco como é que foi esse desafio também na SAP. Primeiro que eu estava vindo da Microsoft, então a Microsoft não dá para falar 100%, mas quase. O Clebão foi o VP dessa área de canais na Microsoft. É quase 100% through partner, o faturamento da Microsoft. Ela fatura quase nenhum, ou muito, mudou agora por causa do Office 365, assinatura, mas ela fatura muito pouco cliente direto. As grandes, enormes contas do Brasil são faturadas por parceiros Microsoft. Mesmo as Bradesco, Petrobras, são faturadas por um parceiro. Então, a Microsoft ela tem um DNA de venda via canal. Ela nasceu e cresceu assim. Eu vou ter uma unidade, é tipo concessionária Mitsubishi, concessionária BMW, né? Eu vou ter aqui e eu vou ter os caras que têm CNPJ na ponta me vendendo que nem os loucos. E eles podem ficar ricos. Né? Então, essa é a teoria de venda via canal. Eu estava na Microsoft, aí fui para a SAP. A SAP tinha, até hoje ela tem 82%, 83% de market share nas top 1000. A gente tinha um slide lá na SAP que era engraçado. Falou 180 empresas das top 1000 sonham em ter SAP, porque as outras 820 já tem. Né? Era um slide nosso. É muito grande, 82% de market share nas top 1000. Quase toda grande empresa que você conhece roda SAP. E aí, em alguns mercados ela tem 100% de share. Telecom, Pharma, é 100% de share. É impressionante. É bizarro, né? É bizarro. E aí o que acontece? Quando você vai... Aí a SAP fala, agora eu quero fazer medium business. Traz uns caras aí. Aí eu fui contratado para isso. Mas por quê? Eu era Microsoft antes. Cara, como é que faz canal? Eu lembro que o Antunes na entrevista, isso é verdade, dá para falar público aqui, porque ele confirma. O Antunes ele é o presidente, ele foi me entrevistar. Aí eu cheguei lá e comecei a fazer um monte de perguntas. Eu falei, mas qual a abrangência que você quer fazer de cobertura no Brasil? Quantos canais você acha que cobrem esse território? Como é que vai ser o teu recruitment? Como é que vai ser o teu enablement? Como é que vai ser o teu management, né? Tipo, de canais? Né? Como é que você pretende? Ele fez assim, eu não tenho a mais puta ideia do que você está me perguntando. Eu acho que eu preciso de você. Isso que o Antunes me falou na entrevista, é sério. E aí, depois que eu estava saindo da sala, ele fez assim, ô garoto, o Antunes é engraçado. Ele fez assim, grava essa. Aí depois eu aprendi que vinha mais 740 dessas dicas. Né?
Era a minha primeira interface com ele, virou meu chefe, mas ele falou assim, você sempre será contratado pelas perguntas que você fez e não pelas respostas que você deu. Só segura essa. Pô, aí eu comecei a aplicar para cliente. Um cliente contrata você, eu, Clebão, pelas perguntas que você faz para ele e não pelas respostas que você dá. Então, mas deixa eu adicionar algo que para mim é muito importante quando você fala de canais enterprise. Em geral, mas de canais enterprise, que é assim, o pessoal faz canais para vender licenças, mas também a cada vez mais o canal é responsável pela implementação, né? Ou seja, só vai ter renovação, você só vai vender de novo se for utilizado. Salesforce é 100% implementação de parceiros, né? Não. Eu vendia professional services, lógico, as contas Enterprise. muito maiores, grandes, gigantes, né? Minha última cota foi $100 milhões na América Latina. Caraca. Do ano passado. Mas a gente tem um canal. Então, para mim, a grande diferença entre você ser super bem sucedido ou não com operação de canais é se você olhar não só para a venda da licença, porque isso aí não é mais fácil, mas é menos complexo. Mas você realmente ajudar o canal a ser bem sucedido na implementação. Porque senão vai acontecer o churn. Né? E isso eu vi diferentes modelos, também vou me abster de falar o nome das empresas, mas empresas que fazem muito bem isso, que realmente treinam um canal, são não neuróticos, mas são obcecados por que isso aconteça, e outras que simplesmente falam o seguinte, cara, eu quero a licença, depois o problema é do cliente. Então, isso, para mim, é a diferença agora, na época de cloud, de tudo de consumo, para mim vai ser a grande diferença daqui para frente. Quem não fizer bem feito essa parte de fazer com que use e implementar, vai estar fora. Então, voltando para a sua pergunta, o que é melhor? Então, a Copa, que é um amigo nosso, o Brizola, que é o presidente, para mim tem o melhor modelo de canais do mercado. A Copa, ela tem um time dela, super time de canais, mas em todos os projetos alguém da Copa está de olho para ter sucesso garantido. Certo? Você pode onerar o projeto, mas a garantia do sucesso ela é grande. Então, para mim, hoje, eu estou falando porque, para mim, a Copa hoje é o melhor canal que tem no mercado. A gente é de educação, né, cara? A gente gosta disso. Até hoje, ninguém que eu vi faz melhor isso em escala do que a Microsoft. Ninguém educa melhor o canal, ninguém faz o melhor enablement do que a Microsoft. É impressionante. Os caras acordam lá e falam assim, agora é Azure. Você tem 9 mil caras no Brasil falando de Azure em 3 semanas. Tipo, é uma igreja. Evangelização. Mas tem a ver com enablement, tem que ver com educação o tempo todo. Então, se fala canais é melhor do que venda direta, não é questão de ser melhor ou pior, você não escala. Você imagina, a IBM tem 20 mil colaboradores no Brasil, a Microsoft tem 2 mil. 20 mil, 2 mil. Como é que você faz? Canal. Você não tem como você... Por isso que agora as grandes empresas da Bolsa que estão bombando, o chique agora não é mais você falar, eu tenho 2 mil pessoas. O chique é você falar, eu com 15 mil vendi a empresa por 100 milhões, certo? Tipo, né, com 15 pessoas vendi a empresa por 100 milhões. Isso é o chique, os WhatsApp da vida, foi isso, né? Todos eles, Lovable, né? Todos esses caras para falar assim, cara, a gente tem meia dúzia de cara aqui na Suécia e peguei um primeiro aporte aqui, foi de 1 bi. Caramba, né? Mas eu acho que é legal também dar exemplos aqui para a audiência, não só de tecnologia, né? Então, por exemplo, tem canais hoje do Brasil de manicure, como é que chama? Vou falar, saber a palavra aqui, mas cabeleireiro, blá, blá, blá. Então, tem algumas empresas que estão fazendo isso de uma forma com uma maestria gigante. Então, aí você fala assim, modelo de franquia. Aí você começa a ver outros modelos de canais onde o pessoal já sabe fazer isso muito bem feito. Mas em todo esse processo tem alguém da empresa que vistoria, que vai lá, checa a qualidade, vê a satisfação do cliente. A principal vantagem é que o custo está fora, né? Se você parar para pensar, né? Eu tenho, sei lá, 110 concessionárias Toyota no Brasil, não é da Toyota. É de alguém que investiu. Então, mas CNPJ montou, né, pegou o prédio, alugou. Eu concordo que o custo está fora, mas a minha percepção, não sei se vocês concordam, é que uma parte dos canais não vive da licença, né? É como se a licença pagasse o custo de venda e os caras vivem do serviço, ou não? Nem consegue pagar. É muito difícil, a não ser que seja um distribuidor muito grande e ter um P&L que se sustente. É legal fazer Normalmente analogia, é o serviço que vai fazer a conta fechar. Até o carro, isso é legal fazer analogia, porque para o público entender... Concessionário, o cara não ganha dinheiro no carro? 3% quando você vende uma BMW.
Eu treinei os caras lá. Então, você vendeu uma BMW, 3% de margem. Tá? Se você vendeu, agora não se vende mais, o kit multimídia, ou um anti-vandalismo, ou uma blindagem, você, vendedor, ganha muito mais dinheiro do que na venda do carro. O carro é como se fosse a isca, é igual o cinema, né? Vendendo Cara, a margem pipoca. é muito pequena. Cada vez mais. Não, mas é a pipoca do Mas Cinemark. é Claro fácil. que é. Qual é a margem do varejo? Baixíssima. 3? Quer ver? Se der Ó, 3, o cara tá soltando Quando uma rojão. empresa te dá 5 anos de garantia no carro, parece lindo, né? Porque, porra, porque o carro se garante e tal. Não, na verdade, ele está te amarrando durante 5 anos, Fazer a revisão ter que fazer o serviço lá. Se Você perde, tem que fazer a revisão lá. Se você não fizer a revisão lá, você perde a garantia. Aonde está a margem dele? No serviço ou na venda do carro? Você faz uma analogia simples. Quanto custa trocar o óleo, o mesmo óleo, dentro lá da concessionária, nesse serviço que prestou ou fora? 3 vezes. Não, e agora está cada vez mais próximo, porque as concessionárias entenderam que, mas não adianta, porque eles têm, se você não fizer lá, você perde a garantia, né? Não é tão defasado hoje, mas é mais caro. Muito mais. Mas não é nem questão de ser mais caro ou mais barato, a margem dele está ali, e não na venda do carro. E a gente não saca isso, que quando o cara te dá 8 anos de garantia, você vai ficar 8 anos botando o carro lá, e não na mecânica do seu Joaquim, lá da Vila Mandioquinha. Você vai levar lá, porque enquanto não acabar a garantia, você não vai levar a mecânica do local. Entendeu? Tem um cara que é especialista em Land Rover aqui perto do Morumbi, o Luiz, ele é famoso, né? Todo mundo tem Land Rover, leva lá, depois que vence a garantia. Ele é um ex-Land Rover, é um engenheiro. Então, todo mundo, né? Você conhece ele, né? Todo mundo que... Puta, o cara tem uma Land Rover que tem 4 anos. Pô, já leva no Luiz. Você vai comprar a Land Rover, você leva no Luiz para ele falar, pode comprar. O cara é assim mesmo, ele faz isso. Né? Ele é famoso. Mas por quê? Porque tem um mercado que é além da garantia, porque a Land Rover não dá 6, 7 anos de garantia, dá 2 ali, vamos embora, tipo Audi. Agora tem uma coisa de canais que é bem legal, que assim, modelos que eu já vi de sucesso. Você tem lá a tua área de serviços e você desenvolve toda uma metodologia para treinar o teu pessoal que você contrata, certo? Se você estende isso para o canal de uma forma inteligente, o canal às vezes financia isso para você. Porque você está dando a mesma qualidade do cara que você vai formar para fazer o serviço para você, você está dando para o canal. Né? Com o mesmo tipo de educação, de testes, de certificação, tudo isso. Sempre então, vai bater em education, cara. E eu já vi isso acontecer das duas formas. Então, abandonado ou que o cara vem e fala assim, gruda aqui. Então ele promove, ó, cada vez que eu for formar uma classe minha, eu vou botar X pessoas de fora. Então, SAP, chegou no Brasil. Eu vivi isso. Eu trabalhava na Procwork, que hoje é Sonda. E o Antunes não, o... Luca. Não, antes do Antunes. Augusto Pinto. Augusto Pinto. Ele chegou pro Luca, que era o founder da Procwork, e falou assim, cara, eu preciso formar gente de monte nos primeiros 2 anos da SAP, porque senão eu não vou ter quem vai implantar. Certo? O Luca falou assim, tá bom, eu faço. Quem era o cara do treinamento? Oi? Eu. Quando começou esse treinamento, a cada sala que ele fazia 40 alunos, a única condição que o Luca colocou, ele falou assim, eu vou pôr 10 meus. Então, ele fazia 30 para a SAP e 10 para ele. 30 para a SAP e 10 para ele, certo? Então, a SAP fez um investimento gigantesco de formar tudo que hoje é esse canal aí, que já está gigantesco. E o sucesso foi... Primeiro ano a gente formou 2.000 pessoas. Consequência. Por quê? Porque tinha muita gente sendo treinada, muita gente para trabalhar e não ficou tão caro esse boom inicial. Porque que é o que acontece com a Salesforce hoje. Isso. As vendas que a Salesforce fez nos últimos 2 anos, vocês viram as ações lá, né? Ela vendeu pra caramba. Não tem cara para entregar. Atenção, olha para mim. Não tem. Se você montar hoje, aí o Clebão foi ver essa coisa de serviço lá. Se você montar hoje uma revenda Salesforce, você ainda vai crescer. Hoje. O Luca, que é esse fundador da Procwork, ele fala assim, se minha mãe soubesse SAP, eu aloco minha mãe. Porque é o seguinte, hoje, se você tiver uma empresa que tem 100 profissionais Salesforce, eles ficarão ocupados. Ah, sim. Eles ficarão ocupados. Hoje. E com uma hora boa, né? Ficarão ocupados. Não, o SAP até hoje. Você tem alguns parceiros da SAP que tem 600 clientes na carteira. 600. Caralho. Clientes. Quanto tiver de mão de obra, vai vender e vai alocar. Agora, falando sobre land e expand, né? Ou seja, fechando o contrato e expandindo. Primeiro falando sobre fechar o contrato. O que vocês veem de ciclo de venda médio dentro de uma conta
Enterprise. E como é que funciona ali a flexibilidade de desconto? Vocês já falaram que próximo do fechamento do ano tem um pouco mais de flexibilidade, mas o que vocês entendem que é saudável quando a gente está vendendo num grande contrato? Vou dar aqui, o Hélio pode... cara, é sonhar que mesmo de 6 meses você fecha uma conta. Então, aquele negócio... Você Tua conta mais vendedor, longa levou quanto tempo? A tua conta mais curta? Puta, mais longa foi mais de 2 anos. Mais de 2 anos? Mais de 2 anos. Mais Caraca! De 2 anos para fechar. E a mais curta, já tivemos sorte de 3 meses fechar. Mas é o que ele falou, todo o dever de casa estava pronto, tal, não sei o que, a gente entrou, fez um trabalho brilhante. Pegou o cliente no período fértil. Exatamente. Não, ele estava no período fértil. Isso, ele tava, tá? Mas é verdade, acontece. Agora, olha que legal, né? Você já ouviu falar, por exemplo, o cara contrata o vendedor, 2 quartos não fez a cota, vai para a rua. Não casa com a Enterprise. Não faz sentido, você não consegue medir. Nenhum. Então você tem empresas que têm cada vez menos e melhores vendedores e ele mantém, e você tem empresa que contrata vendedor a rodo. Então, também não vou dar nomes porque fica antiético, tudo bem? Mas, por exemplo, você tem empresa que aqui no começo desse ano aqui, você escutou falar que estava contratando 1.000 vendedores. 1.000, mundialmente. Tudo bem? Mas, e outra, que ganha 30 pau, velho. Não é que ganha 10. Estão falando de 30 milhões de folha mensal. Mas por quê? Porque ele já sabe que no engine, mais da metade ele não vai fazer, alguns vão estourar, mas se ele não puser esse ratio de 1 para não sei quanto, ele não vai trazer o que ele se comprometeu mundialmente com a venda, com o acionista. Então é o seguinte, o custo já está ali, está na fórmula. E ele sabe que vai ter, rotatividade de vendedores. Vai sair um monte, vai contratar outros e assim por diante. Você entendeu? Então o timing de uma conta Enterprise, ele é dependendo do tipo de produto que você vende. Por exemplo, você pega um ciclo de venda de licenças, ele é mais curto do que ou ele pode ser mais curto do que o ciclo de venda de serviço. Às vezes você não fecha o serviço no mesmo ciclo que o cara fechou a licença. Ele fecha a licença, às vezes ele demora mais 2, 3 meses para fechar o implementador. É inacreditável. Mas você aí não você fala assim, pô, mas você está perdendo tempo. Para vender um CRM, é claro, se você falar de Pipe Drive num cliente X e tal, beleza. Mas quando você está lá no large, cara, você vender CRM, se o cara tem 80 vendedores, cara, você vai mexer na porra toda. É só 100% do faturamento daquela empresa vai ficar embaixo desse CRM, né? É melhor que seja um projeto bom, né? Cara, demora 6 meses, 1 ano para fechar, normal. Então, para nós, normal. Agora, tem gente fazendo muito bem o seguinte, dependendo com toda a modernidade, com todas as facilidades que o AI está trazendo, tudo, tem muita empresa criando muito test, try and buy acelerado por AI. Então, você curto-circuita, corta esse ciclo. Porque o cara vai e testa, que nem o Hélio falou. Ele fazia lá no fim da demonstração de CRM, deixa eu mostrar como que eu fiz para vocês estarem aqui. E pum. Ele vai lá e pum. A maioria das vezes você não consegue fazer com o dado do cliente, porque aí você entrou num ciclo sem fim. Você teria que entrar no compliance. Não, você entrou em um ciclo sem fim. Não tem fim. É muito difícil. Se bem que... Então, eu queria provocar uma pergunta aqui. Opinião de vocês sobre a POC. Porque para mim, assim, tem vendedor que usa a POC como muleta. Né? O cara nem vai para uma negociação, ele já vai direto oferecendo uma POC. Cara, o que vocês acham? Qual é a opinião de você? Tem que usar ou não tem? E POC, para quem não sabe, é uma prova de conceito, é uma maneira de você mostrar dentro do ambiente do cliente ou de alguma forma aquilo que você está prometendo. Cara, é uma boa ferramenta. Dentro do ambiente do cliente, evite ao máximo. Porque você não sabe o que você vai encontrar. Você pode se ferrar, né? 95% das vezes. Como é que você extrai o dado? Como é que você faz com que aquilo entre dentro do seu sistema? Como é que você faz para parametrizar? Ele vai assim, mas não era assim que eu queria. Então, o que normalmente as empresas fazem, elas têm, né, um ambiente de teste. Um ambiente de teste, tal, que ele faz a pessoa navegar, é uma POC direcionada, mas ele tem o flavor, ele tem tudo aquilo. Então, isso todas as grandes fazem bastante. Tá? E você, Aline, qual é a tua opinião? Depende do que né? Mas você já viu, assim, vendedor, por exemplo, viciado em POC, querer dar POC para todo mundo? Quase todos. O vendedor é um ser gasoso, ele ocupa o espaço que tiver no ambiente. Tudo que você der para ele que ele pode dar, ele dá. Não você falou, pode dar. Aí ele dá. Você fala, você pode dar desconto, ele dá desconto. Você fala, você pode dar POC, ele dá. Você pode dar não sei o quê, brinde, ele dá. Né? Ele não usa que nem o Antunes. Você fala, você pode dar. Aí o Antunes, tá bom, obrigado. Aí ele vai à conta. Às vezes ele usa, às vezes usa. Um vendedor juvenil, o que ele faz? Ele usa tudo que você dá de espaço para ele. Né? Mas assim, eu gosto de prova de conceito, eu gosto de demo.
Mas para coisas menos complexas, né? Porque as complexas eu dependo a 4 mãos, cara. Aí, cara, é o que você falou. Você não sabe o que você vai encontrar lá dentro. Não. Imagina eu fazer uma prova de conceito de CRM numa empresa que está uma zona, que é só 90% do mercado. Toda vez que você entra, está uma zona. Por isso que o cara está te chamando. Né? Aí você fala, vou fazer uma prova de conceito. Só para você arrumar a base, você vai levar quanto tempo? Suponha se fosse HubSpot, que eu fosse implementar para o cara. Aconteceu agora, não vou dar nomes, pô, mas agora, você conhece. Entrei lá para ver o HubSpot, fez assim, Deus do céu. E o custo? Porque os caras conseguem cometer erros que você fala, não é possível. Eu sei até de quem você está falando. Não, mas você fala, não é possível, porque é muito básico. Mas todo mundo pode mexer. Mas os caras conseguem errar no básico, tem 40 usuários, todo mundo com autorização, você entendeu? Aí você fala assim, deixa eu ver o histórico desse cliente. Aí em algum lugar você fala assim, esse cliente é de 25 de maio de 2024. Você fala, nossa, que estranho. Por quê? É um XLS que subiu, carregaram o CRM, perdeu-se tudo que tinha para trás. Mas eu acho que a argumentação é interessante, porque assim, um cara experiente, ele vai mostrar para o cliente que, não, mesmo para ele, é muito complicado entrar no processo desse, porque ele vai ter que alocar equipe, ele vai ter muito gasto envolvido. E para você é um tiro no pé, né? Porque a hora que você entrou, como é que você sai? Você desistiu, você é fora da venda. Porque você não sabe se você vai vender. Não, e outra, não é conclusivo, né? Porque não é o melhor dado, não é a melhor informação. Cara, assim, com a venda da nossa SDRA, a gente fez algumas POCs, né? Algumas POCs foram meio sucedidas, mas a gente teve POC gigante que, puta, velho, o cara botou lista errada, o cara não engajou, não botou... Sabe o que acontece? Isso chega a uma conclusão simples. Penso, logo existo. Repolho não pensa, logo repolho não existe. Então, o que o cara faz? Ele vai botar a culpa na IA, certo? Ele não vai botar a culpa na POC, na lista que estava equivocada. Ele vai falar, esse negócio que você vai me vender não funciona. E é quase arrogante, porque a gente chegava num cliente, SAP, eu falava assim, olha, nós temos 250 empresas ao redor do mundo como a sua, usando em produção. Não está funcionando aqui. Como? É arrogante, parece, né? Mas é para dizer o seguinte, desce daí, porra. Você vai falar que é um bug no software? Até hoje tem cara achando que quando está errado o Excel, que ele achou um bug. Agora, tem coisas que... Ele não acha que é a fórmula dele. Agora, tem coisas que seriam interessantes. Por exemplo, você está trabalhando com AI, e é uma AI que vai ajudar os devs, faz a POC, pô. Sacou? Depende do produto. Quando ela é muito complexo, né? Se envolve serviços. Imagina uma POC de uma empresa enterprise que tem a área de serviços profissionais que tem que ir junto com a área de licença para fazer aquilo andar. É por isso que eu te falei que depende. Inviável. Depende. Se você compra carro top, isso. Tem vendedor que fala para você assim, não, Tiagão, fica o fim de semana com o carro. Sim ou não? Não. Quando você está no nível X, o cara fala para você assim, Leão, tranquilo, fica aí com a X5 do fim de semana. Você até acha estranho quando você não está acostumado. Mas depois você fala, não, os caras me tratam assim, beleza. Por quê? Porque é a POC, né? É melhor você ficar com o carro final. Qual a chance de você fechar? Aumenta bastante. Pra caralho. Então, o cara enxerga o seguinte, porra, vê a demo aí, né? Fica aí para você. E eu falei, depende do quê? Por hardware, que eu falei carro. Hardware é muito mais fácil de fazer isso. A HP, a Compaq lá atrás, né, que a HP comprou, o que eles faziam? Metiam um servidor para você lá de POC e pra você tirar aquela desgraça de lá depois. Porque você espetou tudo. Puta, você pegava um servidorzão, aí você botava lá para prova de conceito, tá rodando bem, não tira nunca mais. Então a HP tinha uma verba gigante na época, deve ter ainda, tá? Mas eu tô falando de Windows na época lá, de falar assim, cara, bota lá que não... É só uma questão estatística, que você trabalha muito com isso. Ah, é bom ou ruim? Ah, não sei, 78% dos caras que pega a demo compram. Pronto, você já sabe a resposta. O Kleber, cara, e tem uma história sua que eu ouvi numa palestra, num evento nosso, no STEP, que você contou de uma negociação, né? E aí acho que esse é um ponto que é uma dor de muita gente, que é exatamente o que você falou do ser gasoso, né? Você abre a possibilidade do vendedor dar desconto, ele entende como padrão, né? E aí todas as contas, às vezes ele já apresenta com o desconto antes de nem mesmo negociar. Então, eu acho que assim, dentro do Enterprise, sempre eles vão pedir, qual é o preço? Quanto custa? Você tem que simplesmente falar, não posso te falar. Eu não entendi o que você precisa, não entendi qual é o escopo, o tamanho. Esse caso em específico era uma grande empresa nacional, um dos maiores grupos nacionais, e eu trabalhava numa empresa bem pequena, chamada de Arinso, e a gente desenvolveu um cockpit do empregado, naquela época, para o SAP. E o que era o cockpit? É como se fosse hoje um quiosque, o cara entra lá e baixa o lerite, não sei o quê, consulta tudo que era referente a ele dentro da companhia. E a gente falou, isso pode ser um make or break para a empresa. E sabe quando você faz aquela proposta, mas a gente tinha trabalhado bastante, a gente sabia tal, a gente faz aquela proposta que está no
no gargalo. E eu fui junto com a responsável pela venda, eu fui numa reunião, e a gente chegou lá, isso é até emblemático, né? Era famosa essa negociação com essa empresa, porque a pessoa que negociava do outro lado era uma pessoa muito grande, tanto de altura quanto de largura. E eles negociavam numa mesa que era gigante, cabia-se tipo 20 pessoas de cada lado. Já fazia parte da estratégia de compras, né? E eu fui atrás, né? Porque o bom vendedor vai entender com quem ele vai conversar. E eu fui pesquisar. E ele falou assim, ó, toda vez ele vai sentar, você vai ficar na frente, certo? Pode te impor, tipo, aqui o negócio é diferente. E a gente sentou, né? E eu sabia, como o Hélio falou, que ele levou lá o presidente da SAP, a menina me levou, eu falei assim, ó, eu falei, beleza, já sei quanto tem o presentinho, o vinho tá aqui para dar. Só que essa pessoa, pela forma bruta daquela época, não sei se isso existe ainda hoje, é a hora que nós sentamos, ele estava com a pasta da proposta na frente dele e uma pessoa da área de TI com ele. E ele era o superintendente de compras. Ele pegou a pasta assim, ele jogou para mim, uma mesa com uma dessa distância aqui, Thiago. Ele jogou a pasta para mim e falou assim, então, aqui na empresa, para a gente começar a discutir, é 30% de desconto no que você tem. E aí? Como é que nós vamos fazer? E aí, eu brinco muito que às vezes Deus te ilumina, né? Porque eu não pensei, nem imaginei que isso pudesse acontecer. E eu, numa reação que veio do além, não sei, não, falei assim, você tinha pensado em fazer isso? Não tinha, mas veio. Acho que aí vem um pouquinho da vivência. Eu peguei e falei para ele assim, eu queria pedir desculpa para você. Aí ele olhou estranho assim para mim, ele falou assim, por quê? Eu falei assim, por estar desperdiçando seu tempo. Porque se eu viesse aqui com 30% de desconto, você não devia fechar comigo. Porque eu estaria sendo injusto ou queria estar levando uma vantagem. Porque numa proposta de serviço, é impossível você vir com 30% para dar na última linha. Então, vamos fazer o seguinte, vou retirar minha proposta. Puxei. O cara ficou roxo, velho. Roxo. E aí acabou, não tinha mais como continuar a reunião. Só que a hora que eu levantei, me despedi dele com toda... Não faltei com respeito em momento nenhum. Nós levantamos, a menina do meu lado estava branca, né? A hora que ele levantou, eu falei assim, eu não tenho como recuar do que eu fiz. Mas eu falei, tá bom, beleza, porque se eu tivesse fechado com 30, eu quebrava a empresa. Ou seja, não tinha como fazer. Na hora que nós fomos caminhando para o elevador, a pessoa saiu correndo e veio atrás de mim. Não, tal, não sei o quê. Vê lá, o que você pode fazer então, tal. Quanto você acha que eu dei de desconto? E ele fechou no dia seguinte. 0. 2%. Porque eu tinha que dar. Senão ele ia sair de uma situação absurdamente complicada, né? E isso aconteceu, e era assim, aconteceu. Mas você tem que estar, e depois dessa vez, logicamente aprendi, e eu sei que vão ter perfis de pessoas negociando do teu lado, ou na tua frente, que são completamente diferentes. Eu acabei de fechar um contrato grande, bem grande, lá para o Sales Club, para uma rede grande, e a compradora, era a última rodada, e eu que estava fechando, pessoalmente, porque era um contrato grande. E eu cheguei para ela e falei assim, então, não vou dar o nome dela, né? Eu falei, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Eu fiz o meu melhor preço, só que eu entendo compras. Você precisa, tanto faz qual é o meu melhor preço, você precisa de um desconto na última linha para você ganhar seu bônus. Eu preciso te ajudar. E eu guardei para você 3%. Porque o meu preço já está baixo. Mas eu não posso chegar aqui na última etapa de compras e ser inflexível e dar 0. Porque eu te ferro. Ela deu risada, né? Ela deu risada porque ela falou assim, não, é exatamente isso, meio sem graça e tal. Eu falei, você está me contando justamente porque a gente é instrutor de negociação. Né? Tipo, eu vou treinar sua equipe de vendas. Lembra do nosso papo no começo? O que tem para mim aí? Para ela, claro. Ela tem que espremer. Lembra que eu sentei do Ela ganha o bônus na última rodada, independe de se está barato. Ó, deixa eu te explicar. Você tem um negócio para vender por 100 mil e ele por 100 mil. E eu sou o comprador. Você fez 120 e ele já fez 100 mil. Ele não tem mais nada para me dar. Se você reduzir de 120 para 100, eu compro de você. É os mesmos 100 mil. São os mesmos 100 mil reais. Por quê? Porque além disso eu reduzi na última rodada, vou ganhar meu bônus e paguei a mesma coisa. Desde que esteja empatado, né? Desde que esteja tudo empatado. Desde que esteja empatado. Porque o escopo, né? Então, não é só escopo. Trust, tem um monte de coisa. Porque nessa hora aí, se baixar para 100, mas o time que está lá do outro lado, junto com o último cara negociando, dizendo assim, é o outro, vai o outro.
Agora, Kleber, cara, a gente vê a Salesforce como sendo uma empresa muito boa de expansão, né? Tanto é que você vê toda a estratégia de M&A e aquisição que eles fizeram foram Certo. soluções complementares ao portfólio. Cara, o que você entende que é a melhor estratégia de expansão? Qual que é o momento de eu trazer uma nova solução? E como é que eu faço para conseguir maximizar a minha capacidade de extrair receita de um cliente? Então, na verdade, eu acho que dentro de um escopo de uma empresa do tamanho da Salesforce, você tem que olhar né, a tendência do que está acontecendo na tua base para você chamar uma dessas empresas para dentro, certo? Senão não faz sentido nenhum você trazer por aquisição para não escalar em termos dessa venda. Então, isso é muito estudado numa empresa desse tamanho, de como é a complementariedade da gente conectar. E por isso que eles fazem esse tipo de aquisição e também porque isso o quê? Sinal para o mercado é o seguinte, cara, estamos crescendo, escalando muito rápido com aquisições estratégicas e para o mercado de estoque de ações, isso é muito importante. Então, para mim, dependendo do tamanho da empresa, se ela for menor, às vezes, você fazer um M&A com alguém que te traga mais base, você faz leverage para vender mais daquilo que você tem, ou vice-versa. Então, para mim, esses dois fatores que são as atrações que você tem que olhar para se você for fazer algum tipo de atividade desse tamanho, desse tipo. E também, muitas vezes, o pessoal nessas empresas grandes navega por tudo isso, ao final, fala, não, vou desenvolver. Você entendeu? E aí pega clientes que topam fazer isso em conjunto, demora um pouco mais, mas desenvolve e lança. Então, não tem uma regra, cara. Essa que é a grande verdade. Não tem uma regra. Quem está fazendo isso bem no Brasil é a TOTS. A área de M&A da TOTS é absurda, A né? agenda de expansão da TOTS é assustadora. Não, vamos pegar um exemplo diferente que eu vivi. O Walmart foi vendido no Brasil, eu fiquei até o último dia e fui vendido. Que, aliás, é uma experiência que eu não quero ter de novo. Muito ruim, velho. Mas, pô, quem comprou? A Advent comprou, fez um investimento, né? Para quê? E vendeu para o Carrefour. Por que o Carrefour não comprou de pronto? Esperou a Advent entrar para ver o que ia acontecer. E aí, ó, no momento certo, ela anexou no portfólio. O que ele vem fazendo dentro de todas as lojas, tudo que tinha dentro do Walmart? Ele pegou um monte de lojas gigantes, transformou em açaí, certo? Pegou um monte de outras lojas e migrou para Sam's Club, porque eles pegaram a representatividade do Sam's, estão abrindo mais lojas. Então ele fez o quê? Ele deu um tempo para ver o que ia acontecer e fez uma análise de portfólio aí de espaços físicos, falou onde eu não estou que vai ser complementar. Então, para cada uma dessas estratégias, e para essa empresa, eu acho que os fatores determinantes para fazer aquisição ou não, ele vai depender muito, cara. Gente, o tempo voa, cara. Bater papo com vocês é sensacional. Minha cabeça está aqui fritando. Eu já anotei um zilhão de coisas que eu preciso aplicar. Essa ideia do eventinho, não sei como é que eu não estou fazendo esse negócio ainda, de trazer, cara, 20 VPs de vendas e vamos lá. Cara, eu queria que vocês compartilhassem um grande aprendizado que vocês tiveram, ou numa conta específica que vocês fecharam, ou numa venda relevante dentro do Enterprise, que você poderia compartilhar que a galera ouvindo a gente conseguiria aplicar o que geraria valor, porque eu tô com muita coisa aqui que vocês já me contaram que eu vou aplicar. Cara, eu vi muitas, né? Eu falei do Antunes que eu citei aqui, cara, eu vi a venda Enterprise assim, num nível absurdo. Mas, cara, todo mundo quer a mesma coisa, né? Você acha que a Embraer não quer a mesma coisa que uma pequena empresa, que é saber quanto vendeu até ontem às 14h30, sabe? Porque essa pergunta parece simples, né? Quanto você vendeu até ontem, até às 14h30? O dono da padoca sabe e o presidente da Embraer não sabe. Assim, tipo, né, com toda a sofisticação, é muito mais difícil. Mas assim, acho que o que eu mais vi é ter cadência e paciência, cara. É assim, tem que ter cadência, né? É tipo academia, é tipo exercício físico, tem cadência. Não é um negócio que você sai da noite pro dia. Se você for apressado, você vai perder o deal, né? Você vai perder o contrato, cara. Tipo assim, tem que ter para saber que vai. Dá ansiedade? Lógico que dá. Você quer trazer para. E a metodologia Roadmap to Close, né? É talvez uma das melhores aprendizados que eu tive. Existe um Roadmap to Close. Existem estratégias daqui até eu trazer o contrato para dentro. E elas são grandes. Vou dar um exemplo. Se você vai decidir comprar um ERP, você fala assim, tá ok. Imagina, ele passa pela etapa de cotação. Aí ele passa a etapa de cotar 3 empresas fabricantes. Depois tem um monte de parceiro embaixo. Demo pra caramba, não sei o quê. Aí um dia ele fala, decidi, vai ser essa aqui. Quando ele decide, vai ser essa aqui, só de jurídico vai 2 meses. Ou você entende o processo de compra do cliente, ou você vai perder o deal, cara. E muito importante,
que o vendedor não faz. Tem que perguntar no início para não perder tempo com aquela compra. Porque muitas vezes você Me perguntar o quê? Como é o teu processo de qual é o compra? teu processo de decisão. Normal. Eu já fui cliente. Se o cara me perguntava assim, é assim, assim, assim. Porque se você não entende, você pode estar gastando um monte de tempo com o pré, blá, 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 e lá no final você fala assim, eu não vou passar por aqui. Sei lá, você tem um certificado, sei lá, alguma maluquice, ó. Você vai ter que ser assim, isso aqui. Ó, não dá. Ah, tem que faturar, por exemplo, varejo. Você tem que faturar 90 dias da data. Pô, cara, tem empresa que não consegue. E aí, se você não fizer isso, você não vai vender. Aí você vai chegar no fim do ciclo para entender um negócio desse. Acontece pra caramba. Eu vendi treinamento, não posso falar o nome, que é padrão de mercado. Lenovo. Comprou um treinamento de vinho gigante, assim. Tipo, né? Quando chegou no final da negociação, 120 dias para pagar. Vocês ganharam, tá? 120 dias. 120 dias para pagar. Como era treinamento e a entrega era minha, era uma opção minha, né? Se eu queria ou não topar. Topei. Mas as minhas próximas vendas para eles já foram considerando isso. Preço, risco. Concorda? Você pensa até na antecipação, se Não, você e o jogo precisar jogado, duplicada, né? E o jogo Agora, jogado. da minha parte, só adicionando, eu acho que é o seguinte, desiste da conta o mais rápido possível, se ela não tiver fit. Esse é o maior erro de venda de enterprise. Que o cara se você prende. tenta empurrar o que você tem, não o que o cliente precisa. E aí você só vai gastar dinheiro e tempo. Cara, esse aprendizado é sensacional. Eu já fiz Esse isso. cara, para mim, é o mais importante. Na grande empresa, não te permitem fazer isso. Então, para a audiência que a gente está falando, muitas vezes ele vai ter a porta aberta e ele vai querer inventar algo. Cara, não faça isso, velho. Tem fit? Segue. Não tem? Agradece, o cara vai entender que você é profissional e vai te chamar de novo. Do que você queimar o tempo e a oportunidade. Eu abri mão de uma grande telecom aí e falei, ó, obrigado, tô saindo, né? Não quero participar, porque o bid foi para um lugar que... Eu falei assim, ó, o cara que vai ganhar esse negócio não vai te entregar o que você precisa por esse preço. Não vai. Ele não vai. Eu também não. Eu não vou entrar nesse preço. Eu tô fora. Só que o cara é sem vergonha, o outro cara. Ele faz sabendo que não vai entregar e pede aditivo de contrato no meio do caminho quando o cliente não tem mais alternativa. Porque aquele negócio, né? Você veio até metade do rio, aí o cara fala, agora eu preciso de mais grana para completar, que nem a obra de casa, o cara... Que não tem fim. E o cara já faz... Pensando nisso. Eu sei que eu não vou entregar. Tá tudo certo. Não vou entregar mesmo. Quando chegar a 60% do projeto, eu vou pedir pinico. Vou falar, ó, pra gente continuar. Né? Posso dar mais uma dica? Claro, por favor. As empresas grandes cada vez mais estão contratando dentro das áreas de compra experts da sua área. Certo? Então, você percebe que os grandes bancos, quem está comprando tecnologia hoje são os Thiagos, os Klebers e os Hélios da vida, que já passaram pelas cadeiras. Foi exatamente o que você fez no Walmart. Na hora que você senta lá, ele já sabe quanto é o seu homem-hora e você vai com todo o segredo, ele fala assim, para. Reajuste. Ou seja, você tem que entender o seguinte, essas empresas estão muito à frente de botar os experts para comprar. Se você não souber isso, você vai de novo, no fim vai morrer. Eu falo essa frase em aula. Falo, estamos aqui num prédio na Vila Olímpia, bonito, estou aqui com 100 pessoas dando treinamento de vendas, né? Tem algum desgraçado dando treinamento de compras. Agora, em algum prédio também. Que é isso, tá? Os caras estão cada vez mais bem... E na Large, é pleonasmo. Comprador bem treinado. Não, os caras são... Comprador profissional. Não vai ter amador. Não vai ter amador. Ariba. Mesmo porque uma negociação bem conduzida, o cara se paga 10 vezes, né? Se paga 5 anos de salário dele. Não, vamos lá, você pegar no Walmart. Ele ganha na venda ou na compra? A margem. Na compra. A compra é arte. Entendeu? E isso não é diferente em um monte de empresas, entendeu? Construção civil. O comprador da construção civil vale ouro. Entendeu? Porque, cara, a margem é absurdamente diferente se ele errar num processo de compra. Sensacional. Olha, você que chegou até aqui e sentiu que você conhece alguém que precisa ouvir esse episódio, pode compartilhar. Você está ouvindo pelo Spotify? Dá 5 estrelas. Você está ouvindo pelo YouTube? Deixa sua curtida, deixa um comentário aqui embaixo. Quem sabe a gente não grava um Growthcast especificamente para responder as suas dúvidas. Se você, no meio do caminho, sentiu que você precisa estruturar o teu processo de vendas, eu quero te fazer um convite.
quero fazer um diagnóstico gratuito na tua operação, analisando exatamente onde que você tem oportunidade de escala. E a gente tem um programa chamado Expansão Comercial, onde ao longo de 3 dias eu te entrego a máquina de vendas montada. Não é um treinamento. Você vai receber CRM, você vai receber Sales Engagement, você vai receber inteligência artificial pronta para você sair no final do 3º dia dando play e botando o teu time para executar. Hélio, Kleber, cara, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Quem quiser trocar ideia com vocês, qual que é o melhor canal para achar? Não, no meu caso, eu acho que o meu perfil do LinkedIn lá, eu aceito, compartilho com todo mundo. É o canal que hoje eu mais... Como é que eu te acho? O meu LinkedIn é Kleber Woelski. Kleber Woelski. Ó, o Woelski é meio diferente, só letra pra gente. É Kleber com C, Woelski é Voelzke. Boa. Hélio, como é que a gente faz para te achar? Quem quiser ser treinado por essa LinkedIn. lenda. LinkedIn, cara, para mim é o melhor canal. Eu brinco quando eu dou palestra, falo assim, eu sou esquisito. Até a gente tava o ano passado no Zorro, eu dei a palestra depois de você, né, na sequência. Eu falei, eu sou um cara esquisito, eu respondo 100% das mensagens. Isso não é comum, né? Porque pelo LinkedIn eu mesmo respondo, tem IA, eu respondo 100% das mensagens. Então, Hélio Azevedo, cara, eu sou velho, eu cheguei primeiro. Hélio Azevedo no LinkedIn, é por onde eu vendo, cara, acho que 60% das minhas palestras, por exemplo. Sensacional. Assim, pelo LinkedIn. Esse foi o Growthcast. Se você gostou, se inscreve, deixa sua curtida e foi pra conta. Bora!